Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Diz a Escritura Sagrada: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele trabalho nele, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não cobiçarás e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Só quero, irmãos, destacar o versículo 18, que diz: não adulterarás. Nós vamos começar a estudar hoje esse mandamento. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, nesta manhã do dia do Senhor, para buscar a Ti juntos, Senhor. Oramos e pedimos que nesse momento que vamos, Senhor, ouvir a exposição da Sua palavra, que o Senhor dirija pelo Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que tudo que falarmos aqui seja, Senhor, a verdade das Escrituras, em nome de Jesus, para o nosso bem, para a Sua glória, que o Senhor nos abençoe. Hoje nós estamos começando uma nova série de estudos, Senhor, neste mandamento, e rogamos que o Senhor opere de tal maneira que nós possamos ser grandemente edificados para a nossa bênção e para a Sua glória, em pureza no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, no programa de culto, vocês podem usar, nós temos no ponto número 8, queria que vocês acompanhassem comigo, a pergunta 124 do Catecismo Ortodoxo, que nós vamos começar a estudar. Vamos começar a estudar o 7º mandamento, e sempre nós temos feito assim, nós começamos com o Catecismo Ortodoxo, e aí nós vamos depois para o Catecismo Maior de Westminster. Então, vamos fazer da mesma forma agora. Então, começar com o Catecismo Ortodoxo e depois passar para outro catecismo. E vocês têm aí a pergunta 124, que diz assim: o que Deus exige de nós no 7º mandamento? E o 7º mandamento é esse do versículo 18: não adulterarás. E o Catecismo Ortodoxo responde assim:
Deus condena toda impureza sexual. Portanto, nós devemos detestá-la completamente. E devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Então nós temos 3 verdades aqui que eu queria destacar para vocês. Tá? Primeira, Deus condena. Então, o que o mandamento está nos ensinando? O que Deus está exigindo de nós no 7º mandamento? Qual é ele? Não adulterarás. Então, o que Deus está exigindo? Primeiro, Deus condena toda impureza sexual. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, portanto, veja que aqui o portanto, né? Mostrando que, já que é assim, nós devemos agora aplicar a nossa vida como? Nós devemos detestá-la completamente. Então, perceba que existe aqui a vontade de Deus, Deus condena. Nós, como seus servos, amando a Ele, querendo servir a Ele, nós devemos detestá-la completamente. Detestar o que, irmãos? A impureza sexual. E em terceiro lugar, já que nós detestamos, o detestar, o odiar, é odiar o pecado, odiar o mal, aí vem a consequência. Terceiro lugar, nós devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros, que são as 2 situações, né? Em termos de relação com o sexo oposto, meus irmãos, que nós podemos ter nesta vida. Ou nós somos casados, ou nós somos solteiros. Biblicamente, só tem essas 2, né? E tem os viúvos, mas os viúvos são solteiros, digamos assim, né? Então, sendo casados ou sendo solteiros, se aplica à nossa vida a questão da pureza sexual. Esse mandamento ele é muito amplo, ele trata de muitos assuntos, mas vocês já perceberam, né? Que a questão aqui é o relacionamento sexual. Tudo que diz respeito, irmãos, às nossas relações, nosso convívio, especialmente entre os sexos, entre o sexo masculino e feminino, esse mandamento vai tratar a nossa sexualidade e como nós lidamos com o nosso próximo, com a sexualidade do nosso próximo. O ponto aqui, irmãos, é que Deus nos criou. Nós vamos observar aqui claramente que Deus nos criou homem e mulher, e Deus fez o primeiro casamento. Antes de eu entrar aqui nos pontos, eu gostaria de ler com vocês então aquele grande texto que todo mundo conhece muito bem, com certeza, está no capítulo 2 de Gênesis. Convido vocês a observarem comigo, não vou demorar muito aqui, mas eu quero destacar aos irmãos o capítulo 2, o versículo 18, que diz assim, ó, capítulo 2, versículo 18, acompanhem comigo. Diz a palavra: e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então nós temos aqui, irmãos, que Deus trouxe para o homem os animais, mas ele já diz aqui que não é bom que o homem esteja só. E veja o que diz o versículo 20: e Adão pôs o nome a todo gado, aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Essas 2 palavras, ajudadora idônea, quer dizer o seguinte, quer dizer uma auxiliadora apropriada. Quando o Adão olhava para os outros seres, ele não tinha uma auxiliadora, porque os animais não são seres humanos. Então ele estava sozinho. Ele tinha lá o boi, o cavalo, os outros animaizinhos, mas ele não tinha uma companheira, ele não tinha alguém igual a ele, ser humano tal qual ele, e que lhe ajudasse e que lhe apoiasse no mundo de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Então Deus fez a mulher. E quando Deus fez a mulher, como Adão reagiu?
diz aqui no versículo 23, né? Esta agora é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então Adão está dizendo assim, olha, agora sim, agora eu tenho uma companheira, que é igual a mim, saiu da minha carne, né? Porque tirou da costela, saiu, é semelhante, então, é igual a mim, é tão ser humano quanto eu, essa sim, eu poderei me unir a ela. Portanto, diz o versículo 24, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhassem. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus nos criou, homem e mulher, e criou a sexualidade. E a sexualidade para o casamento. Agora, irmãos, o que vai acontecer depois da queda? Eu quero dar, assim, antes de nós entrarmos propriamente no mandamento, mostrar para vocês o que aconteceu depois da queda. Lá no capítulo 4, o Adão cai no capítulo 3, cai no pecado, houve Satanás. No capítulo 4, nós temos a família de Caim. E diz lá, o capítulo 4, versículo 19, um descendente de Caim, diz assim, e tomou Lameque para si, estou lendo agora o 4,19, e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. O que é isso? Bigamia. Então Deus criou um homem e uma mulher, para que eles se casassem, para que eles constituíssem família, tivessem filhos, e assim por diante. Mas aqui, depois da queda, você já começa a ver uma modificação disso. O homem agora ele quer ter 2 mulheres. Então, aqui começa o problema. Depois da queda, quer dizer, a sexualidade e as relações entre homens e mulheres começam a mudar. E nós sabemos, irmãos, que isso vai evoluindo, vai decaindo, melhor dizendo, ao ponto, então, de começar a aparecer todo tipo de relações sexuais entre homens e mulheres, entre homens e homens, mulheres e mulheres. E até, irmãos, a Bíblia chega a falar disso de uma maneira assim, atenuada mesmo, porque a Escritura, ela tem um cuidado em tratar desses assuntos, até mesmo entre homens e animais. Então, o que nós observamos? Nós observamos que vai decaindo ao ponto de chegar em deturpações, em aberrações, em coisas absurdas. Mas o que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, então, que o que nós temos na sociedade humana, desde a queda em diante, é a impureza. O que nós observamos aqui? A partir do momento que Deus cria um homem, cria uma mulher, e os casa, e Adão diz, serão eles uma só carne, essa união, e que entre uma segunda mulher, a bigamia, que é o caso de Lameque, aqui nós temos o que? A impureza sexual. E a partir daí, tudo aquilo que eu coloquei para vocês aqui em poucas palavras, que foi se deturpando, é a produção, é o aumento desta impureza. Então, o que nós vivemos hoje? Eu tenho pregado para vocês aqui domingo à noite sobre a Babilônia. Eu tenho destacado sempre que a Babilônia é o símbolo deste mundo caído. E o que nós vimos lá, irmãos, no capítulo 5, bora aproveitar, bora ler aqui, Daniel capítulo 5, no iniciozinho do pecado do Belsazar, que é o capítulo que nós estamos estudando, que nós vamos, Deus quiser, encerrar os 2 versículos hoje, mas lá no iniciozinho do capítulo 5, o que acontece na Babilônia? Observe aqui, a partir do 1º versículo, Daniel capítulo 5, a partir do 1º versículo. Diz a Sagrada Escritura, Daniel capítulo 5, a partir do 1º versículo. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles. Observe quem vai beber neles. Ele está
ele está bebendo, está usando vinho, está se embriagando. Aí ele pega os vasos do templo do Senhor e traz para a festa dele, a festa profana dele. E quem bebe com o rei? Os príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então a Babilônia era uma depravação. Então Babilônia é depravação sexual, impureza sexual. Então a Babilônia, ela vai aparecer nas escrituras eu tenho falado isso várias vezes aqui, vai aparecer em Babel, vai aparecer aqui no exílio babilônico, vai aparecer até no Apocalipse, quando diz que lá a Babilônia vai cair, vai aparecer nos outros profetas também. Então nós temos aqui, meus irmãos, que uma das características da Babilônia, que é o que acontece no capítulo 4, que como Agostinho, o grande teólogo, falou, nós temos a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens, que é a Babilônia, uma das características dessa cidade é a impureza sexual. Então as pessoas vão deturpando a sexualidade que Deus criou, que é uma coisa boa, maravilhosa, é de Deus, só que vai sendo deturpada. E hoje nós vivemos o quê? Numa Babilônia. E o que vai acontecendo então com a sexualidade? Ela, em vez de ser usada para a glória de Deus, dentro do casamento, com pureza, para o fim para o qual Deus criou, Deus nos deu esse dom, ela vai se tornando então algo idolatrado. É sempre isso que vai acontecer. Eu queria colocar para vocês também outro princípio bíblico. Veja, então Deus dá uma coisa para o homem. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Deus dá os bens materiais. De onde vêm os bens materiais? De Deus. Aí Deus dá para nós os bens materiais. Aí o homem caído, o que ele faz com os bens materiais? Em vez de ele pegar aqueles bens materiais e usar para a glória de Deus, ele começa a servir os bens materiais. Ele faz assim, ele pega os bens materiais, em vez de ele glorificar a Deus, ele começa a idolatrar aqueles bens materiais. E a partir do momento que ele idolatra os bens materiais, ele passa a ser dominado pelos bens materiais. Então, por isso que você vê uma pessoa muito avarenta e que é muito rica, e ela não se contém, ela quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O que é isso? É porque ela já está dominada. O ídolo domina o homem. A mesma coisa acontece com a sexualidade. Então a sexualidade, ela foi criada por Deus para o casamento e para a glória de Deus, para a bênção, prazer e alegria do casal. Só que os homens, eles vão deturpando e eles vão começando a idolatrar a sexualidade, e aí eles vão ser dominados pela sexualidade. E é o que nós vemos na sociedade hoje. Então, para onde você olha, tem a impureza sexual no comportamento de homens e mulheres, nas produções humanas de maneira geral. Elas estão manchadas, elas estão marcadas pela impureza sexual. É a Babilônia. Então, tanto a prática, o costume, a maneira como eles vão lidar com isso, vai ser uma maneira idolátrica e em que eles estão escravizados por isso, dominados por isso. E é muito difícil, irmãos, é praticamente impossível, é impossível mesmo para o homem se livrar disso, a não ser que Jesus o liberte, que Cristo o liberte. Nós vivemos numa sociedade babilônica, uma sociedade dominada pelo materialismo, pela sexualidade, pela imoralidade, pela impureza, em todos os níveis, de todas as formas. Você não pode ver uma produção, um filme, uma série, em que ali não tem uma cena, ou uma insinuação, ou uma palavra, que vem marcada exatamente por essa impureza. Todos nós sabemos disso. As pessoas, elas falam de maneira impura, elas dizem palavrões, esses palavrões sempre vêm associados com a impureza sexual. Você percebe isso? Porque os homens, eles estão dominados pela sexualidade, pela impureza, irmãos. Isso é Babilônia. Eu queria colocar esse quadro para vocês entenderem que quando Deus diz para o povo dele, olha, não adulterarás, ele está dizendo assim: vocês vão ser um povo santo e puro no meio da Babilônia.
ali no capítulo 18 de Levítico, quando você pega aquele capítulo 18, você vai ver assim, olha, vocês não vão fazer essas coisas que os povos, que as outras nações faziam. E quando você lê, você vai ver aberrações sexuais ali. Então, o que é isso? Deus, ele está colocando e dizendo assim, o meu povo vai ser um povo que vai retornar a Gênesis 2, ou seja, a pureza. Porque ele vai agora ser liberto dessa idolatria, dessa escravidão, e vai entender que a sexualidade, ela é algo bom, algo belo, dentro do que Deus criou, na pureza em que Deus a colocou. Agora, tendo dito isso, irmãos, eu ainda nem entrei aqui no trecho do catecismo, mas eu queria ler com vocês um outro texto que é importante, vocês conhecem também muito bem. João capítulo 8, abra sua Bíblia também comigo, por favor. João capítulo 8. Observe como Jesus vai lidar com o pecado sexual aqui do capítulo 8. O que eu quero dizer para os irmãos é que esse pecado é algo tão poderoso, porque ele está em nós, ele tem a ver com o nosso corpo, e com o fato de que nós somos caídos, nós somos, mesmo os regenerados, eles têm ainda a sua natureza pecaminosa a mortificar. E que nós só temos uma salvação de todo o pecado, inclusive deste pecado, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver como Jesus lidou, como Jesus tratou o pecado da mulher adúltera. Acompanhe comigo, a partir do primeiro versículo, diz assim, João 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Eu quero que vocês pensem aqui, eu já tratei rapidamente de como a Babilônia, ela vê a sexualidade e ela trata a sexualidade. Babilônia. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, como é que os religiosos sem Jesus tratam a sexualidade? Então, vamos por parte, eu queria que vocês guardassem isso aqui. Eu não vou pedir para vocês lerem agora, se quiserem ler, pode ler, mas eu vou ler só 2, 3 versículos de Romanos capítulo 1, só para reforçar a questão da Babilônia. E aqui em Romanos capítulo 1, Paulo está falando da degradação moral dos pagãos, né? Que eles deixaram Deus. Aí a partir do versículo 25, ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 24, ele diz assim, por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrar os seus corpos entre si. E lá no versículo 26 diz, pois Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então você observa aqui que Paulo está dizendo, a degradação moral tocou na sexualidade, de maneira que eles se envolveram mulheres com mulheres,
homens com homens. Agora, irmãos, o que isso significa? Significa o seguinte, que na Babilônia as restrições vão sendo tiradas. Lembra da família de Caim e Lameque? E aí vai tendo bigamia, poligamia, e aí as coisas vão sendo deturpadas. É isso que Paulo está falando. Na Babilônia não tem restrições à sexualidade. A sexualidade ela passa a se transformar num ídolo, e ela passa a dominar, e ela vai então se deturpando, se deteriorando, e vai então sendo cada vez mais impura, pecaminosa. Agora, o que acontece com os religiosos sem Jesus? Veja, tudo que eu vou tratar aqui com vocês a partir de hoje, nós precisamos lembrar disso, porque existe uma maneira religiosa de lidar com a questão do sétimo mandamento. Existe uma maneira babilônica de lidar com o sétimo mandamento. E enfatizo de novo, na Babilônia não tem restrição. Agora, no meio dos religiosos, e eu vou colocar também da seguinte maneira: a religião sem Jesus, ela é uma espécie de braço da Babilônia, só que um braço da Babilônia, assim, como que de repente os homens têm alguma influência, a consciência deles, ela é de certa forma movida a observar que aquilo ali está errado. Só que a Babilônia cria uma religião hipócrita de aparências. Isso aqui não é a religião verdadeira, é a falsa religião. Tendo dito isso, vamos observar como é que essa religião trata o pecado sexual. Primeiro, aqui o texto diz que esses homens, eu não vou explicar isso, eu só quero usar aqui alguns pontos para nós entendermos o tema de hoje. Esses homens, escribas e fariseus, eles trazem uma mulher, versículo 3, apanhada em adultério, ou seja, uma mulher que estava quebrando o sétimo mandamento. Ela era então uma mulher casada, que estava traindo seu marido. E o que aconteceu? Eles colocaram a mulher no meio e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés diz que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, ela quebrou o sétimo mandamento. E na lei civil existia a pena de morte, e existia ali, era muito rigorosa a lei com relação a vários pecados, inclusive com esse pecado. E eles então colocam Jesus para Jesus assim: veja, a lei condena esta mulher. A lei condena esta mulher. Jesus então, o que ele faz? Jesus, ele se inclina e começa a escrever na terra com o seu dedo, e a gente não sabe o que ele estava escrevendo, e diz que eles insistiram com ele, versículo 9, versículo 7, e como insistissem com ele, ele se levantou e disse a seguinte frase. Essa frase de Jesus destrói os religiosos, porque olha o que Jesus disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está colocando para os religiosos: ok, é verdade que a lei de Deus, a lei de Moisés, mata essa mulher. Por quê? Porque ela pecou, ela merece a morte. Então vamos fazer o seguinte: aquele dentre vocês, os acusadores, que estão sem pecado, pode matar a mulher. E aí o que o texto diz, irmãos, no versículo 9? Que ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. O que aconteceu aqui? Aquela palavra de Jesus fez aqueles homens pensarem sobre si mesmos em relação aos mandamentos de Deus, porque o que é pecado é quebrar os mandamentos, inclusive ao mandamento, ao sétimo mandamento: não adulterarás. E quando eles aplicaram isso verdadeiramente ao seu coração, à sua vida, o Senhor Jesus Cristo, ele vai
interpretar, por exemplo, este mandamento dizendo assim, olha só, aquele homem que olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou com ela onde? No seu coração. Então Jesus quis dizer o seguinte, que aquele mandamento não é simplesmente quando a pessoa ela vai e ela pratica verdadeiramente ali o ato sexual. Esse pecado já começa com o coração, com a cobiça à mulher. Então, quando Jesus dá essa palavra aqui, de alguma forma, irmãos, esses homens começam a entender que eles também eram adúlteros. Então, eles tinham uma religião, uma casca religiosa, se sentiam justos, e quando eles pegaram uma mulher no ato do adultério, eles levaram aquela mulher, e ainda de uma maneira tão, sabe, irmãos, tão suja, usaram a pobre mulher, envergonharam aquela mulher, e levaram, porque eles odiavam Jesus, mas de repente eles começaram a perceber que eles eram adúlteros. Só que eles eram adultos hipócritas. Eles encobriam o adultério deles com a casca da religião. E é isso é, meus queridos irmãos, isso é tudo que a religião faz. A religião aponta o dedo para o outro, acusa de impureza o outro, mas encobre a sua própria impureza na casca religiosa. Tudo isso as igrejas, as religiões, está cheio disso, irmãos. Cheio de hipócritas sexuais. Cheio de pessoas que encobrem os seus vícios, que apontam o dedo para os outros, porque tudo que essa gente tem é religiosidade. É isso. O Evangelho, o que eu quero dizer para vocês agora, nesta manhã, é que o Evangelho de Jesus é o único que liberta do nosso problema, irmãos. Todos nós temos sérios problemas nesta área. Todos nós, a partir do momento que o homem pecou, ele ficou, sabe, ele ficou manchado em todas as áreas, inclusive nessa. E o que acontece com a Babilônia, na verdade, é o que acontece no coração dos homens, daquilo que é natural dos homens. Não, por que Lameque quis uma outra mulher? Por que Lameque ele começou a deturpar o casamento? Porque Lameque, o coração dele e a sexualidade dele ficou manchada pelo pecado. E só o Evangelho de Jesus pode nos libertar disso. Só o Evangelho de Jesus. Sem o Evangelho de Jesus Cristo, vai existir um moralismo, vai existir, vamos dizer assim, regras morais, irão existir religiões e regras religiosas, mas não vai cuidar do coração, não vai cuidar da questão mais interna, mais profunda dos homens, que é exatamente o seguinte: o pecado do adultério está no coração. E Jesus está aqui denunciando exatamente isso. Jesus está dizendo assim: olha, se vocês são puros sexuais, apedrejem a impura. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês são puros, apedrejem a impura. E nenhum deles pôde apedrejar, porque nenhum deles era puro, nenhum deles era puro. Todos tinham o pecado, entre outros pecados, mas especialmente o pecado do adultério no seu coração. E aí o que Jesus Cristo faz? Graças a Deus a gente não precisa parar aqui, né? Senão nós estaremos perdidos. Porque se na Babilônia é isso, e se na religião é isso, o que nós temos? Jesus. Jesus é o que liberta. Veja o que o texto continua dizendo assim, versículo 10. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ele se endireitou, porque ele voltou, né, a escrever na terra, e os homens foram embora, e ele se levantou, não veio mais ninguém. Cadê os acusadores? Onde estão os acusadores? Aí ele pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E aí ele responde: eu também não te condeno.
Quer dizer, peraí, mas como é que Jesus não condena? Como é que Jesus não condena, sendo que a lei de Deus condena? Sendo que a lei, inclusive o 7º mandamento, está dizendo assim: você é pecadora e você é condenada e você deve morrer. Por que Jesus não condena? Porque Jesus veio, que, irmãos? Salvar adúlteros, impuros, pecadores. Jesus veio salvar os babilônios, impuros. Jesus veio lavar com seu sangue essas pessoas. Ele veio morrer na cruz exatamente para que eles pudessem ser salvos, redimidos dos seus pecados. Então veja, a religião não pôde ajudar aquela mulher. Tudo que a religião fez foi, primeiro, acusar a mulher, mas os próprios religiosos eram escravos do adultério no coração. Então o que nós precisamos, irmãos? Em primeiro lugar, perdão. Perdão. Nós precisamos ir a Cristo e reconhecer todas as impurezas e investigar profundamente. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho tira as cascas e diz assim: ei, você que se acha melhor que os outros, você que se acha puro, já investigou o seu coração? Já observou que lá no coração tem o adultério, tem impureza, tem pensamentos, tem desejos impuros? Já observou que no coração, do coração que nasce o ato do adultério? O adultério já está em semente, em potência no coração, que quando você chega a fazer isso, ou ter o pensamento impuro, ou a praticar alguma coisa, ou falar alguma coisa que tenha um sentido ali impuro, é porque o adultério está no coração, que você precisa se arrepender e ir à cruz de Jesus para ser perdoado. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Observe, o Evangelho, ele não mascara, mas ele tira tudo aquilo que a religião, que a hipocrisia põe, ou denuncia, como Paulo faz, a Babilônia. Ele diz: olha, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Ou ele diz para o religioso: investiga o seu coração. Todos têm que investigar o seu coração. E a partir do momento que nós vamos observando essas coisas dentro de nós, nós podemos ir à cruz de Jesus e ouvir isso que ele disse para a mulher: eu também não te condeno. Essa é a maravilha do Evangelho. Tudo que a religião faz é acusar e encobrir. Acusar no outro e encobrir em si. Eu queria que vocês guardassem isso, porque isso tem muito a ver com essa questão sexual. Tudo que a religião faz é acusar no outro e encobrir em si mesmo. O Evangelho, ele aponta para nós e diz assim: tu és o pecador, mas em Cristo há perdão. Em Cristo você pode se livrar da condenação, pelo sangue de Jesus e só. Agora não fica nisso, né? O que Jesus disse para ela em seguida? Ele diz primeiro: nem eu também te condeno. Aí o que? Vai-te e não peques mais. Ou seja, irmãos, ele está dizendo assim: agora eu te perdoo, mas eu também te liberto. Eu também farei de ti uma mulher casta, pura, fiel ao teu marido, de forma que não peques mais. Então, o que o Evangelho faz? Ele nos leva a encararmos o nosso problema, a observarmos o que está acontecendo, a olharmos o nosso próprio coração, apresenta a nós a graça e o perdão, a cruz de Jesus Cristo, mas apresenta também que na cruz de Jesus Cristo existe libertação, existe
a vitória, irmãos, sobre esse vício da impureza, desde o coração. Isso vai acontecer na medida em que o cristão, ele aplica o Evangelho à sua alma. Ele permite que a graça de Deus e que o amor de Deus transforme os seus prazeres e desejos. O que eu quero colocar para vocês, eu fiz essa introdução aqui, irmãos, antes de entrar no texto. Eu nem sei se hoje eu vou conseguir entrar no texto, mas eu precisei fazer essa introdução. Por quê? Porque como é que o Evangelho trata a questão da impureza sexual? É que, na medida em que traz o perdão de Deus, mostra a glória de Deus, mostra a beleza de Deus, mostra o poder do Espírito Santo e toda a glória, enfim, do Evangelho, existe uma troca de amores. Na verdade, o adúltero, a adúltera, o viciado sexual, ele está buscando os anseios por alegria, por amor naquele pecado, não é? Então, eu ilustrei ainda há pouquinho com a questão do dinheiro. Por que que o dinheiro, ele nos domina? Por causa do amor ao dinheiro. Lembra que o apóstolo Paulo diz? O amor ao dinheiro é a raiz dos males. Então, a pessoa ama, idolatra e é dominada. Ela busca, anseia o prazer e a alegria dela no dinheiro. Mas quando ela é convertida e quando ela passa a amar a Deus, ela observa o seguinte: o dinheiro é um meio para que eu sirva aquele que eu amo e tenho alegria e tenho prazer. A mesma coisa com a sexualidade. Como é que nós vencemos o vício da sexualidade? E toda adultério e toda impureza? Porque é uma troca de amores, meus irmãos. Então, eu estou servindo aquilo, eu estou me deleitando com aquele prazer, com aquela coisa que me domina e que me dá um prazer momentâneo, mas que vai me dominando e vai me escravizando e vai me deturpando cada vez mais. Mas quando Cristo me perdoa, e quando eu vou à cruz de Cristo e compreendo cada vez melhor o seu amor, aquele amor me liberta daquele falso amor, daquele prazer. Então, em certo sentido, que eu posso dizer para meus irmãos, o Evangelho nos cura, nos dando prazer verdadeiro, alegria verdadeira do Espírito Santo, que vai nos mostrar que aquele prazer, que aquela vida que nós estamos ali nos entregando, se esse é o caso, a impureza, aquilo ali é falso, é mentiroso, e na medida que nós vamos entendendo o Evangelho, aquele prazer falso, ele vai deixando de dominar o homem e a mulher, porque vai se perdendo mesmo o interesse por aquilo, por substituição, a alegria e o prazer em Deus. Eu queria que vocês pensassem nisso nessa manhã, e queria colocar para vocês, meus irmãos, a questão dentro do casamento, só para a gente avançar aqui agora e concluir essa parte, de Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 4, não, é 5 mesmo, desculpe, irmãos. Efésios capítulo 5, no versículo 18, versículo 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que tinha lá na Babilônia? Vinho e concubinas. O que Paulo está dizendo aqui? Que o vinho, a embriaguez, que é o domínio do vinho, ele causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele está colocando aqui? Ele está colocando, fazendo um contraste, mas mostrando que há semelhanças entre esses elementos. Vamos dizer assim, o vinho domina e o vinho destrói, tá?
E ele está dizendo assim: o Espírito também domina, mas o Espírito edifica. Então vocês têm que fazer o seguinte: em vez de vocês se encherem de vinho, encham-se do Espírito. Então, quando vocês se encherem do Espírito, vocês estarão livres do vinho que destrói. Vocês têm que largar isso, e vocês têm que ir à cruz, e o amor de Deus, e meditação na palavra, no Evangelho, porque na medida que vocês forem fazendo isso, e sendo cheios do Espírito Santo, o vinho vai deixando de ser interessante. Ele vai mostrando-se ali como algo tão danoso, não o vinho em si, né? Mas a embriaguez vai se mostrando como algo tão danoso. A mesma coisa a sexualidade, não a sexualidade em si, mas a sexualidade desenfreada, o vício, na medida que a pessoa vai sendo cheia do Espírito Santo, vai contemplando o amor de Deus, a graça de Deus, aquilo vai sendo mostrado como algo imundo, sujo, aquela deturpação, e não vai ser mais prazeroso, porque a nossa alegria vai ser o Espírito Santo, a cruz de Jesus, o amor de Deus, a graça de Deus. É assim que o Evangelho nos cura, meus irmãos. E eu queria que vocês meditassem nisso nesta manhã. Veja que é muito diferente da religiosidade que simplesmente põe a lei e aquele moralismo e não apresenta o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, aquilo que Jesus veio fazer por nós na cruz do Calvário. Isso não liberta as pessoas, isso mascara, isso engana, isso torna as pessoas hipócritas religiosas. E nós temos que entender muito bem isso, tá bom? Meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque se eu for entrar aqui no texto eu não vou conseguir, tá bom? Mas eu queria então concluir com vocês. Eu vou só fazer, a gente ainda tem ali uns 5 minutos mais ou menos, eu vou só fazer com vocês a leitura, e aí no próximo estudo, nós estamos intercalando nos domingos de manhã entre os 10 mandamentos e os estudos na carta de Timóteo, né? Então, domingo que vem vai ser Timóteo, vai ficar só para o outro domingo. Mas eu já queria deixar para vocês aqui uma espécie de introdução. E eu creio que com essas palavras que nós vimos aqui nas Escrituras, essas explicações, dá para nós entendermos melhor o que o Catecismo diz. Vamos ler de novo o Catecismo Ortodoxo, pergunta 124, que diz assim: o que Deus exige de nós no 7º mandamento? Deus condena toda impureza sexual, primeiro. Segundo, portanto, nós devemos detestá-la completamente. E terceiro, nós devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Então, dentro desse assunto que eu falei para vocês hoje, do amor de Deus, da graça de Deus, eu quero que vocês pensem exatamente nesses 3 pontos. Ora, se Deus condena toda impureza sexual, por que Ele condena? Porque Ele não criou para isso. Ele criou para o casamento, a sexualidade. E Ele criou para o casamento entre um homem e uma mulher. Ora, se isso é verdade, se Ele condena tudo que é impureza, o que é impureza, portanto? Impureza é tudo aquilo que vai contra o que Deus criou, é a deturpação. Então, se Ele criou a sexualidade para o casamento, tudo que sai do casamento, fornicação, que é relações sexuais mais diversas nas Escrituras, fora, né, daquilo que é puro e dentro do casamento. O adultério propriamente, quando envolve uma pessoa casada, né, todas as outras coisas aqui, que eu até citei rapidamente, que mostrei para você nas Escrituras, tudo que diz respeito à impureza, Deus vai detestar. E Deus vai dizer assim: eu não criei para isso. Segundo lugar, se Deus detesta e eu amo a Deus, e Deus diz que isso não é a vontade dele, Ele é meu amor, eu amo em Cristo Jesus. Se eu o amo, eu detesto o que Ele detesta. Então, se Ele detesta a impureza sexual, eu vou também detestá-la completamente. Deus condena, eu detesto, eu vou aborrecer isso, eu vou dizer isso aqui, isso não é bom. E eu vou fazer isso não simplesmente como uma questão de que, eu tenho que fazer isso, mas é porque eu realmente digo, isso é mal
mal, porque eu amo ao Senhor, e no meu amor ao Senhor eu digo, isso aqui é mal, isso aqui é impuro, então eu passo a detestar aquilo. Em terceiro lugar, eu vou aplicar isso à minha vida. Veja, a impureza sexual Deus detesta e Deus condena, e eu vou passar a detestar. O que eu vou então amar e como eu vou viver? Ele usa duas palavras aqui, decentes, uma vida decente e casta, que tem a ver com a pureza, que é o inverso. Ou seja, eu vou lidar com toda a sexualidade, que foi um dom que Deus me deu, de forma decente e casta. E vou lidar com a sexualidade do meu próximo também, que é um dom que Deus deu para ele, de forma decente e casta. Eu vou ter oportunidade, se Deus assim permitir, de mostrar aqui em termos mais detalhados o que significa isso, tá? Especialmente no Catecismo Maior, que vai explicar melhor essas coisas. Mas, por hora, eu quero falar só isso para os irmãos. E eu farei isso dentro da minha situação. Bom, eu posso ser casado, eu posso ser solteiro, mas dentro da minha própria situação, eu vou ser decente e casto. Se é casado, como casado. Se é solteiro, como solteiro. Mas eu vou então lidar com a sexualidade assim, para a glória de Deus. Eu queria então, meus queridos irmãos, que vocês guardassem, meditassem tudo isso que eu falei aqui, pensassem em cada ponto e vamos nos apresentar ao Senhor nesta manhã, pedindo a Ele misericórdia e graça sobre nós, misericórdia e graça sobre todos aqueles que estão em volta de nós, para que o Evangelho nos santifique e para que o Evangelho também santifique todos que estão à nossa volta. Se eles não são crentes ainda, que o Evangelho chegue a eles. Se eles já são crentes, que o Evangelho os santifique, os purifique. Vamos orar a Deus, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Senhor, aqui com os meus irmãos nesta manhã, o Senhor nos trouxe aqui. Não somos muitos aqui agora de manhã, mas isso não importa. O importante é que nós estamos na Sua presença e desejosos, Senhor, de conhecer a Ti, Sua vontade para nossas vidas, e no que diz respeito a esse assunto, Senhor, tão importante e tão maltratado nesses nossos dias. Que o Santo Espírito possa, Senhor, aplicar à nossa alma a verdade, a palavra, o Evangelho, e nos trazer perdão. Onde pecamos, Senhor, nesse aspecto, que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor nos liberte, nos santifique, nos purifique, Senhor. De forma que nós possamos viver uma vida pura, santa. Cuidemos de nós, em Cristo Jesus. Nosso corpo tratemos com pureza e tratemos também o nosso próximo com pureza, Senhor, para a Sua glória, para o Seu louvor, em Jesus Cristo. Nós oramos assim: abençoa a nossa igreja querida, abençoa as outras igrejas, abençoa todos nós no Senhor Jesus. Oramos assim, Senhor. Amém e amém.